Olá, bom dia. Eu estou aqui, estamos aqui com Andréa Bergamaschi, do Todos pela Educação, e Maria Amabile Mansutti, do SEMPEC. Muitíssimo obrigado por vocês voltarem aqui ao Estúdio Univesp. E hoje nós vamos tratar de um assunto que inclusive já falamos em algumas outras conversas que tivemos, que é o ensino médio, que é a educação em tempo integral, a educação infantil e a creche, mas com um foco no censo escolar que foi recentemente divulgado pelo MEC, isso foi nesse mês de março, e ele trouxe dados importantes aí em relação ao ensino médio e à educação em tempo integral principalmente. Eu queria primeiro perguntar para vocês o que vocês acham que significa, o que significam esses dados. No ensino médio, por exemplo, as matrículas regrediram, né, e a educação em tempo integral a gente teve um crescimento muito grande. Eu queria que começasse pela Andréa. Bom, no caso, acho que começa então pela educação integral, que foi a boa notícia, né? Começar pelas boas notícias. Começar pelas boas notícias. Então, acho que, de fato, o aumento de matrículas na educação integral foi um ponto bastante positivo. A gente percebe a importância e a procura por uma educação integral em regiões onde ela, de fato, tem um impacto muito importante no desenvolvimento do aluno, que é a região norte, nordeste, por exemplo, que foram as que apresentaram o maior acréscimo, né, número de matrículas. Agora, tem toda uma discussão, que acho que a gente não vai deixar de falar aqui também, de que educação integral é essa que a gente está falando, né? Efetivamente, o que o aluno está aprendendo, qual é o currículo, quais são os espaços onde ele está estudando. Então, tem toda uma discussão aí do conceito dessa educação integral que precisa ser também feita, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um ponto importante, sim. Tem uma meta bastante, viável, aparentemente, no próprio Plano Nacional de Educação, de 25% das matrículas nos próximos 10 anos, né, a partir da aprovação do plano. Então, acho que esse é um ponto que a gente parece estar aí no caminho certo. Em relação ao ensino médio, o censo mostrou aquilo que a gente sabe, né? Quem está trabalhando com educação, quem está na escola, quem está estudando, os acadêmicos, enfim, a gente tem visto essa dificuldade que o Brasil atravessa, né, com relação ao ensino médio. A gente não está conseguindo garantir a transição, mais do que manter o aluno no ensino médio, a gente não consegue garantir essa transição dele do fundamental para o ensino médio, né? Então, as taxas de evasão são muito altas, a gente perde o aluno aí, e aquele aluno que também chega no ensino médio não fica, né? Então, essa é uma discussão que a gente também precisa ter. Que ensino médio é esse, né? Como é que a gente transforma esse ensino médio numa fase, numa etapa escolar mais relevante para esse aluno do século XXI? Bom, Maria Amabile, a gente, numa entrevista que tivemos recentemente, eu lembro até de você dizendo para mim que educação em tempo integral, como a Andréa disse agora, não é só o tempo, né? Eu queria que você repetisse. Bom, isso que é importante, este, né? A grande questão da educação integral. Quer dizer, a gente comemora aí o aumento da procura pela educação integral, mas aí tem um alerta que é o que a gente entende por educação integral. Quer dizer, a gente tem acompanhado os modelos de implantação nos municípios e, digamos assim, o jeito talvez mais rápido de fazer, não sei nem se é o mais fácil, é ampliar o tempo, certo? Que é o que vem acontecendo e é o que, às vezes, até a população que hoje já está mais conscientizada do direito da educação integral, ela talvez ainda esteja presa nessa ideia. E isso quer dizer, se a gente for por aí, eu acho que é um problema sério, porque a questão da educação integral é ampliar as oportunidades de aprendizagem, garantir uma aprendizagem de qualidade. Então, você tem que... não é a questão do tempo. Quer dizer, como o pessoal diz, você fazer mais um pouco do que a escola já faz, isso não vai resolver, porque nós temos os indicadores que mostram que hoje a escola ela tem problemas na questão da aprendizagem. Então, eu acho que é um grande alerta a gente poder acompanhar quais são os modelos. Esses modelos, existem muitas experiências sendo feitas pelo Brasil, por prefeituras, mas nós não temos ainda uma avaliação mais consistente dessas experiências. Mas aí acho que vem uma questão, quer dizer, toda boa notícia, nós temos que comemorar e tal, mas é um alerta
certo? Saber interpretar a saber lá, né? interpretar e saber qual é o modelo de educação integral que a gente vai implementar. Porque colocar a criança mais tempo na escola não significa só o tempo, né? O tempo, na verdade, ele acaba sendo necessário para cumprir outras funções. Para poder cumprir outras funções. Quer dizer, a questão principal da educação integral, que a gente, quer dizer, tem duas premissas. Ela tem que impactar na aprendizagem. Isto é o objetivo maior. Segundo, talvez não caiba, certamente não cabe só a escola fazer isso. Então, é preciso criar, e aí é bem complexo, porque você tem que ter políticas intersetoriais, certo, que construam planos de educação de acordo com as demandas das regiões e tal. E isso passa por questões de toda a natureza, né, pedagógica, administrativa, legais. Então, é bem complexo. Bom, deixa eu destacar então o dado do censo, né? Teve um aumento de 139% na educação em tempo integral, isso no geral, né? Então são 3 milhões praticamente de crianças que estudam nessa educação em tempo integral. Só que nas escolas públicas o aumento é mais tímido, né? Foi um aumento de 46,5%, né? Queria perguntar para vocês por que aumentou, por que houve esse aumento? Houve um investimento maior nisso por conta dos municípios? Por que os municípios passaram a dar mais atenção a isso? Olha, acho que é uma política recentemente implantada pelo MEC de fomentar a educação integral, que foi Mais Educação, deu esse empurrão, né? Quer dizer, veio uma diretriz muito clara do governo federal nesse sentido, né? De que a gente quer agora priorizar uma educação, ainda aparece no próprio Plano Nacional de Educação uma educação em tempo integral, né? Que é isso que a Amabile está comentando. A gente precisa dessa discussão, né? A gente não está falando só da educação em tempo integral, mas de alguma forma é o que tem fomentado os municípios e os estados a buscarem essa modalidade. E a questão que eu acho que é importante de se colocar é que a partir do momento em que essa política foi lançada, a demanda, né, ela foi muito alta. Quer dizer, os municípios têm procurado isso, os estados têm procurado isso por vários motivos, seja por uma questão de oferecer para aquele aluno que está em maior vulnerabilidade uma oportunidade de ficar na escola, seja porque de fato existe um projeto pedagógico intencional, né, para aquele desenvolvimento integral da criança. Mas existe, isso está bastante claro na comunidade escolar, uma demanda por essa educação mais plena ou um tempo prolongado. Né? Deixa eu só entender uma coisa, o Mais Educação ele é financiado pelo próprio governo federal, no caso, né? Então, o estado ou o município que tem interesse em que a sua escola tenha isso, ele vai demandar isso. Ele recebe o recurso e ele organiza um plano de trabalho, né? Tá. A partir de algumas orientações também que ele apresenta uma proposta, né, uma proposta pedagógica, aplica e ele recebe o recurso para desenvolver isso no seu município, no seu estado. E é fácil ter Mais Educação ou existe uma certa fila, um certo, digamos assim, uma demanda maior do que a oferta? Olha, eu não saberia te dizer como é que está o processo com relação aos processos burocráticos do MEC, mas é um procedimento como os outros procedimentos de acesso a recursos públicos, a recursos da educação. Né? Então, isso tem diretrizes bastante no site do próprio Ministério da Educação, na coordenação de educação integral, existem orientações bastante claras com relação a isso. Eu não sei como é que está em termos de prazos, etc. Ele pode entrar e... Sem dúvida. O que de fato acontece, Fábio, é que eu acho que talvez não com relação à educação integral, porque a gente viu justamente essa demanda, esse incremento tão grande. Mas algumas vezes os estados e municípios não sabem desses apoios, né, em termos de recursos. Mas no caso da educação integral, isso provavelmente não está acontecendo porque a demanda foi bastante alta, né? E nas escolas particulares, a gente vê também houve um crescimento grande também, né? Houve um crescimento e aí, quer dizer, isso vem responder a uma necessidade da população hoje das famílias que trabalham e ter mais tempo na escola, que é um problema. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, pela Fundação Itaú Social, ano passado, o ano retrasado, e mostra exatamente isso, que a classe média, por exemplo, ela procura muito para resolver um problema de ordem bem pessoal, que é onde deixar os filhos, a questão da violência, o trânsito e tudo mais, certo? Então, é menor, mas quer dizer, já começa a entrar. Porque a questão da educação integral, quer dizer, ela é irreversível para nós, porque o Brasil está atrasado em relação a isso, muito. Né? Então, não é uma coisa... quer dizer, se a gente comparar
as horas de escola que nós temos no país, tal, nós somos um dos poucos países do mundo que tem 4 ou 5 horas. Na verdade, nem as horas do ensino regular a gente consegue. Do ensino regular a gente tem. Então, essa é uma questão assim, que se arrasta para nós. E agora ela tomou um fôlego. Já existe uma certa conscientização da população. Né? Essa pesquisa mostra, por exemplo, que o pessoal de classe média ou de baixa renda acha que a educação integral é importante, por uma razão para uns, por outra para outros, mas eu acho que isso hoje está na sociedade, como reivindicação, como uma questão de direito, começa por aí. E é irreversível mesmo, nós vamos ter que atender cada vez mais. Essa meta dos 25% no Plano Nacional, provavelmente a gente vai passar isso. Aliás, o Mais Educação já está ultrapassando a meta, isso. Né? Ele mesmo já, o programa tem lá, ele já está além das metas. E daí a importância ainda maior se discutir que educação integral é essa, né? Porque acho que essa é a maior preocupação, de não se só estender tempos e repetir. Agora, o Mais Educação é isso, é o recurso que vai com algumas orientações, quer dizer, embora seja extremamente importante como uma ação, quer dizer, para realmente, efetivamente implantar a educação integral no Brasil, vai ter que ser uma política mais abrangente. Mais abrangente, que inclusive o próprio PNE tende a dar direcionamentos. Tem as metas. Passa por construção de novos espaços, como a Mabile comentou. Passa por formação de professor, né? Porque o professor que trabalha com a educação integral, ele não necessariamente vai ter a mesma formação desse professor que vai estar ali nas 4 horas do ensino regular, na matemática, no português. Então, que formação é essa? Em que espaço? Né? Qual é o currículo? Então, tem uma discussão de conteúdo, de formato, que a gente precisa acontecer, já está acontecendo em vários espaços, mas precisa acontecer, acho que de uma forma mais orientada até pelo próprio Ministério da Educação nesse sentido. Né? Gente, vamos destacar então um pouquinho agora, a gente falando dessa coisa boa da ampliação da educação em tempo integral, mas tem a questão da diminuição de matrículas. Isso não aconteceu só no ensino médio. No geral, na educação, o censo da educação de 2013, ele diz que as matrículas da educação básica tiveram uma diminuição de 1%. Então, na verdade, foi de 50 milhões, 50,5 em 2012, para perto de 50 milhões em 2013, né? Sendo que nos anos finais do ensino fundamental, houve uma diminuição de 2,8%. Como explicar essa diminuição? Bom, a explicação que está sendo dada é o fator demográfico, né? E realmente você tem o fluxo. Só que aí já tem alguns problemas, porque se o ensino fundamental, se você tem um melhor fluxo, isso deveria ter sido caminhado para o ensino médio e você teria um incremento no ensino médio. Quer dizer, ao não ter isso, o que você pode até ter melhorado o fluxo no ensino fundamental, mas os alunos estão saindo. A gente está perdendo no final. Nós estamos perdendo. Então, e aí começam as questões do ensino médio. Você tem um gargalo já no primeiro ano do ensino médio, 30% de reprovação, né, que é o dado que aparece no censo. Quer dizer, aí quem teve a iniciativa já no primeiro ano é cortado. Quer dizer, a gente fala de um gargalo do ensino médio, mas na verdade os anos finais do ensino fundamental. A gente está perdendo a gente não está conseguindo garantir, né, essa passagem dos alunos do fundamental para o ensino médio. Então, tem problemas que desembocam nos anos finais do ensino fundamental, ali no 8º, no 9º ano, que são, obviamente, problemas que já vêm acontecendo, vão sendo acumulados, né, de aprendizagem. Mas essa fase, justamente de transição, a gente não está conseguindo garantir aí por uma série de motivos, pelos próprios problemas do ensino fundamental do final dos anos, do ensino fundamental. Acho que pelo próprio momento do aluno, né, que é uma fase de vida bastante, enfim, todo mundo entrando na adolescência, a escola tem que de fato ser bastante relevante, né? Tem questões socioeconômicas, muitos desses alunos estão começando a trabalhar antes do tempo, né? E a gente sabe que isso ainda é uma realidade no Brasil. E é o ensino médio que é o problema, enfim, é o grande vilão aí nesse sentido. Né? Qual desses problemas? Não, diga. Não, tem um problema que a gente tem estudado bastante, que é um problema que está no ensino fundamental, que ele está represando milhões de alunos. É da ordem de 3 milhões de alunos que deveriam estar no ensino médio, que é a faixa dos 15 aos 17, que parece que diminuiu um pouquinho, mas não muito. Porque se era, em 2010 ela era da ordem de 3 milhões, quer dizer, agora, mesmo que tenha aí com a questão demográfica, ela ainda é da ordem de milhões. Isso está represado no ensino fundamental, deveria estar no médio. Está na idade errada, que é o aluno que ficou retido. Então você teria que ter uma política, e não dá para você teria que ter
uma ação, uma política para este grupo que é imenso dentro do ensino fundamental. Não dá para você tratar da mesma forma como você trata as questões do ensino fundamental para crianças e adolescentes de 13, 14 anos, quando estão no término do ensino fundamental. Então, e fora disso, você tem mais 1 milhão e tanto, 1.700.000, 1.800.000, que não estão estudando nessa faixa. Então, você tem o que está no ensino fundamental sendo mesmo, reprovado lá quando tem a iniciativa de mas você tem toda essa... A geração neném, né? Não está estudando, não está trabalhando. E você tem toda essa fato, faixa que é da ordem de 5 milhões de jovens com a idade do ensino médio que estão ou presos lá no ensino fundamental ou estão fora. Quer dizer, que chegam a quase metade dos jovens quase metade. Ou que estão ainda no ensino fundamental ou que evadiram, né? Ou que não estão mais na... Agora, no seu ponto de vista, Maria Amábile, essas modificações que acontecem nessa transição para o ensino médio, porque a gente tem as características do ensino médio, as características do aluno, mas o que a escola oferece, por exemplo, tem um currículo que sempre foi muito criticado, que é um currículo que tem muitas disciplinas, né? Mas aí você também tem uma questão, por exemplo, do que garante esse fluxo até o final do ensino fundamental é a progressão continuada. Quando chega no ensino médio, você começa a ter uma retenção, digamos assim, muda um pouco para o aluno. O que, na verdade, na sua opinião, é preponderante nesse ponto? Eu acho que é preponderante a questão do significado mesmo para os alunos. Porque eu acho que tem uma questão a considerar no ensino médio que muda, que é assim, a decisão de não continuar, certo, é do próprio aluno. Nas classes populares, na escola pública, não é mais a família que orienta, é o aluno que escolhe se ele vai continuar ou não. E aí eu acho que é uma outra questão, de uma outra ordem que a gente tem que discutir. Qual é o significado dessa escola para esse aluno que decide que não vai continuar? Tem pesquisa, tem uma pesquisa do Sebrae aí com a Fundação Vitor Tivita, do ano de 2012 e tal, que mostra que justamente foi pesquisar lá os alunos das camadas mais populares, certo? E alunos que já estiveram no ensino médio. Eles dizem claramente que é uma questão do significado. Então, aí vai tudo, é currículo, é metodologia. Eles dizem que não tem tecnologia lá, tecnologia que até de alguma forma eles têm algum acesso fora da escola. E eu acho que a questão da identidade do ensino médio, que é um grande problema e é histórico, né? Se o ensino médio prepara para o vestibular e a universidade, ou se ele prepara ou ele é técnico. É uma questão nem só brasileira, nem só brasileira. Mas isso é muito complicado, porque esta falta de identidade, ela também ela não orienta o aluno. Quer dizer, um aluno vai fazer exatamente porque ele não sabe bem. Quer dizer, esta questão da identidade lá, ela é um reflexo na decisão do aluno. Então, eu acho que é a questão do significado. Para mim, é mais do que o problema da aprovação, da mudança e tal. É a questão da intencionalidade mesmo e da falta a questão da identidade do ensino médio que está muito comprometida. Não orienta ninguém. Quer dizer, você já tem... Se você tem um aluno da escola pública que já tem uma série de questões aí adversas na hora de fazer essa passagem, aí você tem um ensino que não tem identidade. E o Brasil tem uma oportunidade agora, né, de mudar isso. Acho que isso é um ponto importante se colocar. Existe uma comissão especial na Câmara dos Deputados tratando da reformulação do ensino médio. Então, acho que esse é um momento da gente juntar as peças agora e buscar essa reforma que a gente tanto precisa nesse sentido. Né? Então, é olhar para esse currículo, é olhar para a flexibilização do ensino médio, que esse acho que é um ponto também que vale a pena colocar, né? Porque tem tudo a ver com isso que a Amábile está colocando, né? Do significado para o aluno e da possibilidade do aluno poder escolher também aquele ensino médio que já para ele começa a fazer sentido desde o primeiro e segundo ano. Hoje no Brasil o ensino médio pode chegar a ter 19 disciplinas se o aluno fizer o currículo tradicional mais algumas de ensino técnico. Quer dizer, quem que consegue aprender alguma coisa... Isso é desorientador. Desorientador. Então, né, como é que a gente... É muita coisa, então, a gente precisa ter coragem, acho que política, ideológica, mais do que política até. Eu acho que o Brasil precisa de coragem ideológica, porque essa discussão é quase ideológica, né, nos ambientes em que a gente circula, de que tipo de ensino médio faz sentido para o jovem brasileiro hoje. Né? E tomar essa decisão de se flexibilizar, de possibilitar que ele escolha as matérias, de possibilitar que ele possa começar a fazer um trabalho, enfim, modelo SESI
enfim, Senai, né, um modelo em que ele já comece a colocar em prática. O Brasil tem uma coisa que eu acho que é tão interessante quando a gente compara. A gente tem um preconceito muito grande com relação às profissões técnicas, né? A fazer um colegial. Na minha época tinha um colegial técnico, né? Assim, hoje o menino que vai fazer um Senai, pessoal, né? Então, quer dizer, nos outros países, aquele que a gente admira, Inglaterra, Estados Unidos, tem modelos de ensino profissional, de ensino médio técnico, né? E não tem problema nenhum você sair sem fazer uma universidade. Então, o Brasil tem essa cultura de que todo mundo tem que ter um diploma universitário, acadêmico, né? etc. Puxa, é hora da gente repensar Pois é, eu lembro que eu entrevistei, inclusive, um professor de uma universidade suíça. Ele disse que na Suíça, me disse que o ensino técnico, o ensino profissional lá é praticamente uma realidade disseminada, assim, não é uma coisa, aí não existe esse tipo de pé atrás com o ensino técnico, né? Agora, esse negócio dessa comissão que você disse, André, existem parlamentares que não só eles não querem repensar esse currículo, como eles às vezes eles propõem criação de novas disciplinas, né? Por que isso acontece? Olha, às vezes vem uma disciplina de, sei lá, educação no trânsito, eu né? acho porque é muito assim, você vê sempre tudo muito de uma forma fragmentada. Na verdade, gente, tem que ter políticas consistentes para isso. Então, o que você vê na educação são ações boas, bem intencionadas, até boas ações, mas você ainda precisaria ter uma definição de uma política de uma ordem mais geral para brecar esse tipo de coisa. Então, a gente está sempre... Quer dizer, é difícil de combater, porque aí vira uma discussão política, é um jogo político e tal. E tem aquela questão de que também a gente coloca todas as fichas na educação, né, nesse sentido. É o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom da gente esperar que a educação resolva todos os problemas sociais do Brasil. Ela de fato tem o potencial, né, para resolver todos os problemas sociais, mas não é criando uma matéria a mais de educação no trânsito, cidadania, etc., que a gente vai conseguir isso. Né? Essas habilidades, esses conhecimentos, conteúdos, a gente entende que eles têm que estar ser transversalmente desenvolvidos ao longo do currículo. Né? Você não aprende esse cidadão só fazendo uma... Não, você aprende isso quando você está aprendendo meio ambiente, quando você está aprendendo biologia, geografia, história. Quer dizer, isso acontece de forma transversal nos outros currículos. Então, assim, em suma, a gente teria que ter mais flexibilização, ou seja, mais autonomia para o aluno escolher as coisas que lhe interessam, as coisas que ele vai desenvolver. Modelos muito bem definidos que ele pudesse escolher. Modelos e um currículo que seja relevante. Que seja relevante. Mas tudo isso na flexibilização já acaba acontecendo, né? Acaba sendo aquela mudança que starta, que inicia as outras, né? Nesse sentido. Então aí você precisa pensar num novo currículo, você precisa pensar num novo modelo, metodologias, né? Que isso que a Amabile comentou, isso também é muito importante, né? Esse aluno do século XXI hoje, ele chega na sala de aula um outro perfil. Aliás, desde o fundamental, não só no ensino médio, né? Ele tem muito mais acesso à informação. É claro, a gente está generalizando o Brasil, a gente sabe que tem vários Brasis dentro do Brasil, mas de forma geral, hoje é um aluno completamente diferente. Então, essa escola também tem que se adaptar em termos de metodologias de ensino. Né? Então... Vocês falaram André, você falou da educação profissional e tal, mas houve um aumento de educação profissional no Brasil também em relação ao censo de 780 mil matrículas para 1,44 milhão de matrículas, né? Então, houve acho que também agora, até próprias iniciativas do próprio governo federal também, para que isso aconteça, aqui no estado de São Paulo também, né? Então, tem se cadastrado escolas, entidades que proporcionam algum tipo de curso para atender a demanda que tem. Agora eu queria falar um pouco sobre as creches e educação infantil, que isso também foi contemplado nesse censo de educação básica, obviamente. E falando de creche, houve um aumento de 7,5%, né? E a gente pensando de 2007 a 2013, houve um aumento bastante razoável, de 72,8%, quase 73% de acréscimo de atendimento de creche. Aqui a gente sabe que na cidade de São Paulo a gente já está com muitos problemas, né? Quase 100 mil crianças esperando, né? Mas qual que é a sua avaliação sobre isso, André? A avaliação é positiva, eu acho que, de novo, a demanda está aí, né? As famílias pedem creche, talvez ainda pelo motivo, enfim, de necessidade de ter onde deixar a criança, etc. Mas acho que é importante a gente lembrar que a creche, a educação infantil, isso é um direito da criança, né? Isso também vai, agora a partir de 2016, a própria educação infantil se tornando obrigatória, a creche também vai se tornar em algum momento, né? A gente sabe que esse é o caminho natural,
vários estudos mostram, tanto no Brasil quanto fora daqui, de que tanto a creche quanto a educação infantil eles são importantíssimos para a criança, para o desempenho da criança no fundamental e no ensino médio. Então, tudo isso e desenvolvimento de outras habilidades, né? Não só aquelas da escola, mas as habilidades de socialização, colaboração, autonomia, enfim, tudo isso começa desde cedo. Então, eu acho que isso é muito positivo nesse sentido, mas existe uma demanda reprimida, que não é só São Paulo, é Brasil, né? Apesar da transição demográfica que a gente sabe, né, que a gente tende a ter menos bebês, isso ainda existe essa necessidade, isso vai acontecer por muitos anos ainda, né, essa necessidade de ajuste, mas eu acho que tem que ser também uma prioridade da educação, não só da assistência social e da assistência às famílias, mas da educação, né, de fato, quanto antes a gente puder receber o aluno, lógico, com toda a sua especificidade, né, daquela fase de vida, daquela etapa de vida, a gente não está falando de enfim, né, de um currículo da creche, da educação, não é isso, mas a gente está falando já desse ambiente acolhedor, que também pode ser o ambiente escolar, quanto antes for melhor no sentido de oportunidade de desenvolvimento para a criança. A gente fala de creche, a gente está falando de um investimento que vem do município, né? Uma educação infantil, ela é responsabilidade do município. Como é que a gente pode explicar esse salto em alguns municípios mais, em alguns municípios eu acho menos? que já é uma questão já de intencionalidade política. A gente sabe, quer dizer, os municípios... Porque o déficit é imenso, gente. Aí a gente tem que olhar, quer dizer, a gente comemora o aumento, mas se a gente olhar, o aumento é muito tímido. Nós devemos estar numa faixa de 30% mais ou menos de atendimento agora, com os dados de 2000, do último censo, quando deveríamos estar em 50%, era a meta do plano. Então, eu acho que existe uma intencionalidade mesmo, eu acho que os municípios estão se organizando para ampliar o atendimento, mas ainda é pequeno. Agora, já é intencionalidade mesmo, quer dizer, não é por acaso. Eu acho que atender uma demanda que aí está latente, gritante, certo, no país todo, e já é um reflexo disso. Agora, é bem tímido. E a partir de 2016, a educação infantil, 4 e 5 anos, vai ser obrigatória. Obrigatória. Então, os municípios têm aí mais 2 anos, basicamente, para se adaptarem, para dar conta dessa demanda. Porque hoje é só atender a demanda quando ela acontece. A partir de 2016 é obrigatória a oferta. Então, ali, de fato, a gente vai precisar, nesses próximos 2 anos, ter uma aceleração aí para dar conta disso. Porque... É isso que você está dizendo, essa obrigatoriedade, inclusive, vale até para o ensino médio, né? Que a educação básica, ela fica faixa tanto para os mais jovens quanto para os adolescentes que estão chegando lá. É a emenda constitucional 59, né? De 2009, que mudou a obrigatoriedade, quer dizer, ampliou a educação básica, que era de 6 a 14 anos, para de 4 a 17 anos. Então, pegou a educação infantil e ensino médio. Tá, agora, a educação infantil, ela era nesse ponto de falta dessa dificuldade, alguns municípios tentando investir. Agora, tem que haver um remanejamento do orçamento, imagino, do próprio gestor municipal para atender Sem dúvida, por isso quem está atendendo é quem tem mais recursos, né? Bom, que a gente vê São Paulo é uma cidade que tem o maior orçamento de município do Brasil, mas não consegue atender, tem uma fila de quase 100 mil crianças, né? Isso, na verdade, vocês entendem como um investimento que não foi feito por um determinado tempo e agora está se correndo atrás? Eu acho que agora está correndo atrás, porque eu acho que a demanda é forte, a necessidade hoje ela é gritante. E o foco anterior acho que estava justamente naquilo que era obrigatório, a educação básica, né? Que era de 6 a 14 anos. E de fato, se a gente considerar que nos últimos 20 anos a gente trabalhou muito fortemente na questão da inclusão, né? 20, 25 anos, o foco aconteceu naquela faixa em que existia obrigatoriedade. Agora a gente precisa, já tem 98% das crianças de 6 a 14 anos na escola. Agora a gente precisa cuidar disso. Aí então, a importância de estar dentro da lei, né? Daí da importância de... Gente, muitíssimo obrigado, nosso tempo ele se encerrou. Obrigado por vocês terem vindo, Maria Amabile Mansutti, Andréa Bergamaschi. Eu espero recebê-las novamente aqui na Educação Brasileira. Obrigada. A Educação Brasileira fica por aqui e na semana que vem volta com mais discussões, mais debates sobre temas importantes ligados à educação. Até lá!